Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Ronaldo Beco. Eu sou pastor da Igreja Batista Nacional, na cidade de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, no Brasil. E eu quero te convidar nessa noite a me acompanhar nessa reflexão da palavra de Deus. O texto que nós vamos ler é 2 Crônicas, capítulo 25, versículos de 1 a 9, que contam um pouco da história do rei Amazias. Se você puder me acompanhar no texto, diz assim: era Amazias da idade de 25 anos, quando começou a reinar, e 29 anos reinou em Jerusalém. O nome de sua mãe era Jeoadã, de Jerusalém. Fez o que era reto aos olhos do Senhor, porém não com inteireza de coração, ou integridade de coração. Sendo o rei já confirmado, matou seus servos, que tinham assassinado o rei seu pai. Contudo, não matou os filhos deles, mas fez como na lei está escrito no livro de Moisés, como o Senhor ordenou: não morrerão os pais pelos filhos, nem os filhos pelos pais, cada qual morrerá pelo seu pecado. Amazias congregou Judá e os pôs segundo as suas famílias sobre chefes de 1000 e chefes de 100 por todos o Judá e Benjamim. Então os numerou de 20 anos para cima e achou 300.000 escolhidos que podiam ir à guerra e sabiam manejar bem lança e escudo. Também de Israel contratou 100.000 valentes por 100 talentos de prata. Certo homem de Deus, porém, veio a ele e disse: ó rei, não deixes ir contigo o exército de Israel, pois o Senhor não é com Israel, a saber, com os filhos de Efraim. Ainda que vás e lutes valentemente na batalha, Deus te fará cair diante do inimigo, pois Deus tem o poder para ajudar e para fazer cair. Perguntou Amazias ao homem de Deus: o que se fará dos 100 talentos de prata que dei às tropas de Israel? Respondeu o homem de Deus: o Senhor te dará muito mais do que isso. Queridos, quando nós nos defrontamos, quando nós nos deparamos com a palavra de Deus, com uma palavra forte como essa, eu quero trazer à tua memória um pensamento de John Blanchard. Certa vez ele disse assim: olha, o crescimento cristão requer muito mais do que conhecimento da Bíblia. Ninguém se alimenta decorando cardápios. Essa é uma verdade inegável. Você não vai a um restaurante e ler o cardápio e depois vai embora. Os cardápios apenas apontam os alimentos que tem. Assim também é a palavra de Deus. O próprio Jesus mesmo asseverou que o homem que somente ouve as suas palavras, mas não as põe em prática, é semelhante a um homem tolo, que construiu sobre a sua casa sobre areia. Na vida cristã, nós precisamos muito mais do que simplesmente decorar ou saber de cor versículos bíblicos. Nós precisamos viver a palavra. E nessa mensagem, nessa reflexão, o que nós vemos é a história de mais um rei de Israel. E a história dos reis de Israel é cercada por uma alternância de reis que fizeram o que era correto aos olhos do Senhor, e também por reis que não faziam o que era correto aos olhos do Senhor, e eles faziam Israel pecar. Eles viviam uma espécie de gangorra espiritual, fazendo com que a vida flutuasse em momentos bons e em momentos maus. É interessante observar isso. O rei, veja só, o texto diz no versículo 2 que Amazias fez o que era reto aos olhos do Senhor. Pode ser que você esteja fazendo, eu espero que eu e você estejamos fazendo o que é reto aos olhos do Senhor. Mas o texto diz: não porém com inteireza, não porém com integridade de coração. E por quê? Existem alguns versículos que eu vou pensar, que vão verificar, que vão determinar realmente porque não havia integridade no coração de Amazias. No versículo 3 diz assim: uma vez confirmado o rei nas suas mãos, ele matou os servos que tinham assassinado o rei, o seu pai. Observe que Amazias ele também vive momentos que ele tem integridade, mas tem horas que ele foge desse status. O apóstolo Paulo ele descreve muito bem essa gangorra espiritual, esses momentos bons, essa alternância. Romanos capítulo 7, versículo 19 diz: porque não faço, o apóstolo Paulo ele fala, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. E ele diz assim, miserável, né? 7:24, Romanos capítulo 7:24 diz: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? O capítulo 8, você pode ler também,
ele diz algo, né, impressionante, né, que ele passa por essa fase, diz, olha, graças a Deus que nós não vivemos debaixo de acusações do diabo, porque nós vivemos segundo o Espírito. É tremendo isso, mas existe um conflito que uma parte de nós às vezes quer fazer algo e outra parte quer fazer algo que é totalmente contrário, e às vezes existe essa luta, essa dicotomia, essa ambiguidade daquilo que nós devemos fazer para experimentar o melhor de Deus. E eu lembro uma outra coisa também em relação a essa ambiguidade. Um jovem mancebo, um jovem rico, ele foi ter com Jesus, foi conversar com Jesus, e ele faz uma pergunta. Ele se aproxima de Jesus e pergunta: Jesus, como eu faço para ter a vida eterna? E Jesus lhe pede integridade de coração e diz: olha, vende tudo, cumpre os mandamentos, faz isso. Ele diz: mas eu já faço isso. E às vezes a nossa religiosidade ela nos leva a isso, a pensar que nós somos bons, que somos bons em nós mesmos. Mas ele diz assim: olha, então uma coisa te basta, vende tudo que tem, dá aos pobres. E ele saiu triste porque ele não tinha integridade, ele pensava que tinha. E interessante que Amazias, ele alterna esses momentos. No versículo 3, eu vou repetir, ele viu que o reino foi confirmado, ele executou os que tinham estado antes com outro rei, mas não executou seus filhos. Interessante que ele diz assim, o texto diz: Amazias tendo-se firmado no reino, ele executou aqueles que tinham assassinado seu pai, mas acatou a lei de Moisés de não punir os filhos deles. Isso está escrito em Deuteronômio capítulo 24, versículo 26. Segundo Reis 14, 25 e 5 e 6. Nós vemos que ele faz uma interpretação bíblica, veja, ele só executou o juízo após o reino ter sido estabelecido, quando não havia mais controvérsias quanto à sucessão monárquica. Estava tudo bem, o ibope dele estava bem, as pesquisas, e só então ele cumpriu, ele foi fazer as medidas que eram necessárias, mas não eram populares. Ele também faz uma interpretação bíblica de acordo com as suas... o que é adequado para ele. Agora eu posso interpretar corretamente, porque a Bíblia diz que os filhos não pagarão pelos pecados dos pais. Mas ele só interpreta isso quando é adequado para ele, quando não há mais nenhuma controvérsia, quando não há mais nada. Interessante também que após juntar no seu exército 300 mil homens, ele também vai até Efraim e contrata mercenários, pagando a eles aquela quantidade de talentos, que é muita grana. Então ele então é repreendido pelo profeta. Nós somos muitas vezes repreendidos quando agimos incorretamente, quando não agimos com integridade. Olha só, então ele faz, aí vai o profeta e repreende, ele diz: olha, não faz isso, você não está confiando em Deus, você está confiando nos seus recursos, você não está confiando em Deus para ganhar essa batalha. Então quem abate é Deus, quem faz ganhar é Deus, mas ele também faz perder, ele permite isso para nos ensinar. Então, quando ele alertado pelo profeta, ele diz: olha, tá bom, então o que eu vou fazer? Eu tive um prejuízo, eu paguei 100 talentos de prata, quem vai livrar esse prejuízo? Então o profeta diz assim: muito mais do que isso pode te dar o Senhor. Então, para dar integridade, querida, às vezes é preciso abrir mão, às vezes é preciso perder, às vezes é preciso mudar a direção, às vezes é preciso abrir mão de algum projeto pessoal, porque muito mais do que isso tem o Senhor para te dar. Eu quero aproveitar nesse último minuto para dizer que eu tive uma experiência assim. Alguns anos atrás eu abri uma pizzaria, eu já exerci o ministério, eu tinha tempo, eu tinha um serviço público do qual eu me aposentei, e eu tive um prejuízo terrível. E ao final eu tinha o prazer de ter uma pizzaria, tive duas. Amarguei um prejuízo de quase $30 mil naquela ocasião. E eu perguntei a Deus: Deus, o que é que eu fiz errado? Eu planejei tudo, eu sou administrador de empresas, fiz um plano de negócios, verifiquei tudo. Mesmo assim, não deu certo. E uma noite eu estava na pizzaria, um domingo à noite, quando eu viria estar ministrando na igreja. E então eu senti um vazio e eu me arrependi diante de Deus. Eu falei: Deus, o que é que eu tenho que fazer para estar feliz, para estar no centro da tua vontade?
Ele diz, abre mão, mas eu vou perder muito. E o Espírito Santo de Deus falou comigo assim, mas tenho eu para te dar. Por isso, nessa ocasião que nós estamos conversando e fazendo essa reflexão, abra mão. Talvez seja difícil, nós resistimos, mas abra mão. Abra mão de um projeto pessoal que você, mesmo tendo desejo, mesmo sendo ilícito, mesmo sendo direito, às vezes isso nos impede de alcançar a integridade diante do Senhor. Nessa noite eu quero dizer para você, faça isso. Mais tem o Senhor para te dar. Um abraço a todos. Que essa palavra possa moldar o teu caráter, a tua vida, possa nortear as tuas decisões, no nome de Jesus. Amém.